Boa noite a todos e a todas que nos assistem, que acompanham mais uma exposição da Casa Espírita Fraternidade. Na noite de hoje, fazendo a nossa exposição, será a Vera da Rosa, que é trabalhadora da Associação Espírita Dom Feliciano, aqui de Canoas, e também é trabalhadora da área da família. Antes de começar a nossa exposição, nós convidamos a quem nos assiste a fazer as irradiações, que é esse momento em que nós nos reunimos através dos pensamentos para irradiar aos lares, aos nossos lares e a de todos que nos acompanham e também daqueles que nós temos em nosso pensamento. Nesse momento, então, fica o convite para todos os irmãos que se harmonizem e, através do pensamento, busquem para suas casas a harmonia, o amor ensinado pelo Mestre Jesus. Que possamos mentalizar os lares dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, que possamos irradiar harmonia, tranquilidade, para que todos possam passar por esses momentos diferentes em que vivemos com a maior paz possível. Nesse momento também te pedimos, Senhor, por todos os aflitos, por todos os que passam por alguma dificuldade, seja ela no campo material, seja emocional, espiritual, que possam ser acolhidos pela tua imensa misericórdia, que possam se sentir consolados, que possam lembrar dessa luz imensa que é o amor de Cristo, que nos guia e nos ampara em todas as dificuldades. Que possamos pensar nos irmãos que estão passando por momentos de doença, nos seus familiares, também nos profissionais da saúde, que tanto têm se dedicado a este momento que estamos passando. Possamos também lembrar dos irmãos desencarnados, lembrar daqueles que retornam à pátria espiritual, que possam ser amparados no imenso amor do nosso irmão Jesus, que possam se sentir acolhidos, que possam aceitar o auxílio da espiritualidade benfeitora. Pedimos também pelo nosso país, pedimos que possamos, cada um de nós, manter nossos pensamentos positivos, esperançosos, com amor ao próximo, que possamos contribuir nesse momento de transformação que passa o globo terrestre, que possamos trabalhar o trabalho que Cristo espera de nós, auxiliando através do que nos cabe para a melhoria desse mundo. Que possamos confiar na bondade e na justiça divina, nos manter com a tranquilidade de quem tem fé, manter o nosso pensamento elevado e o nosso coração conectado com a paz, com a brandura e com o amor que Jesus nos ensinou. Que possamos, nos próximos momentos, assistir a mais essa exposição
refletir e fazer o melhor uso possível das palavras, dos ensinamentos dessa noite. Olá! Hoje estamos a convite da Casa Espírita Fraternidade com a exposição doutrinária Progressão dos Espíritos, a obra Livro dos Espíritos, a questão 114, a questão 127. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Muitas pessoas têm a oportunidade de estudar a doutrina dos Espíritos, mas tem outras que desconhecem. E agora, nesse pequeno intervalo de tempo, nós iremos falar um pouco sobre a progressão dos espíritos e nos esclarecer um pouquinho mais. Isso que é importante, aprender sempre que possível, porque aqui estamos para isso, para aprender. Como fala o nosso tema, para progredir. E um dos princípios fundamentais do Espiritismo, a evolução é para o espírito uma dádiva de Deus, permitindo o progresso constante da criatura em sua jornada. Estamos aqui cumprindo a nossa jornada evolutiva, tendo a oportunidade de progredir. E realmente é uma grande bênção que Deus nos concede, de estarmos nesse processo de evolução. Dentro da lei de reencarnação, nós vamos verificar o porquê desta progressão e todas as suas nuances, que são bem específicas. Sabemos que são os próprios espíritos que se melhoram, e se melhorando, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. E qual de nós não quer pertencer a uma ordem superior? Todos nós, com certeza, né? Queremos sair dessa categoria de inferioridade. Sabemos que o planeta Terra é um planeta ainda inferior, um planeta de provas e expiações, passando sim por um processo de regeneração. Por isso, é importante compreendermos como é essa progressão, para acelerarmos o nosso progresso, para que a gente não perca tempo nessa jornada de evolução. Deus, Ele criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem ciência, por assim dizer. Deu a cada um uma determinada missão, com o fim de se esclarecer e de fazer alcançar progressivamente a perfeição, através do conhecimento, através da verdade, porque a verdade, ela é libertadora. Com isso, nós vamos nos aproximar mais dele e vamos nos aproximar da verdadeira felicidade, da felicidade eterna e pura, por assim dizer, né? Porque aqueles que alcançam essa perfeição acabam conquistando essa felicidade que é tão sonhada por todos nós, está sempre, né, dentro do nosso propósito, ser feliz. É para isso que fomos criados, para sermos felizes, e é por isso que buscamos a felicidade. Mas nós temos que entender o que é felicidade de fato, a felicidade real. Não a felicidade enganosa que muitos de nós, por desconhecimento, buscam incessantemente. Os espíritos, eles vão adquirindo conhecimento ao longo do tempo, né? Do processo reencarnatório, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Para alguns, essas provas, elas são aceitas com submissão, e sendo assim, prontamente vão alcançando a sua destinação, o seu objetivo. Outros não suportam, murmuram e, por suas faltas repetitivas, permanecem distanciados desta perfeição, desta felicidade prometida. Nós vejamos bem que daí isso depende da posição de cada espírito
em relação às provas que lhes são concedidas como ferramenta de crescimento, como oportunidade evolutiva. E por desconhecimento, nós não compreendemos muitas vezes a importância de sermos submissos pela vontade de Deus e de agirmos da melhor maneira para que a gente alcance os nossos objetivos. Bom, os espíritos em sua ordem, podemos dizer que são, aqui no planeta Terra, como crianças ignorantes, sem experiências, né? E quando são criados, também assim o são, né? Simples e ignorantes. E vão, pouco a pouco, adquirindo os conhecimentos que vai lhes ser necessário para percorrer as diferentes fases da vida. Um exemplo bem bom assim, para que nós possamos compreender é o período da infância, né? Então, a criança, ela nasce, né, naquela dependência, sem conhecimento, vai crescendo, vai falando, vai se alimentando por conta, vai chegando a um estágio em que ela vai para a escola para adquirir mais conhecimento. Então, é pouco a pouco que ela vai se desenvolvendo, né? E dentro das suas fases da vida vai evoluindo. Então, por assim dizer, né, os espíritos na sua origem também se assemelham ao período da infância. Aqui na Terra, né, como nós comentamos de espíritos imperfeitos, estamos todos nós buscando esse progresso. Nós sabemos que a vida do homem tem um termo, né? A vida tem um termo, mas a do espírito, ele se estende ao infinito, ou seja, é eterna. A vida espiritual é uma vida eterna. Não existe a possibilidade do espírito permanecer perpetuamente nas ordens inferiores. Todos se tornarão perfeitos, né? Então, muitos se preocupam com a questão, né, de permanecer numa situação de inferioridade. Isso não acontece, né? Todos vão evoluindo mais lentamente, outros mais rapidamente, porque nós sabemos que Deus é um Pai justo, soberano, misericordioso e não vai poder banir eternamente seus filhos na inferioridade. Não existe essa possibilidade, né? Todos nós vamos progredir como espírito, com certeza. Essa certeza nós temos que carregar. Agora, as diferenças nós vamos verificar. O espírito, ele pode então apressar o seu progresso pelo desejo, né, que ele tem de progredir, pelo esforço que faz de progredir, porque depende, a sua ascensão depende exclusivamente da sua vontade, do seu desejo de se transformar. E um desses caminhos que nós costumamos dizer para a elevação, para o progresso, é a submissão à vontade de Deus, né? Quando reconhecemos a justiça divina, sabemos que Deus é justo e bom, né? A gente entendendo esse processo da lei divina, da lei natural, usando da virtude da humildade em nossos corações, nós vamos com certeza progredir mais rápido, porque aqueles que são orgulhosos são os que mais se demoram a progredir. O orgulho é um entrave para o progresso do espírito, é um entrave real. Nós observamos pessoas orgulhosas, nós vemos todos os dias aí, né? Todos os dias nós vemos os nossos irmãos com orgulho bem acentuado e a dificuldade, a intolerância e a dificuldade de aceitação desses irmãos. Então, o processo para eles realmente é mais lento, é mais moroso, mas assim se faz porque não são pessoas, né, que estão trabalhando a humildade em seu coração, não estão desenvolvendo essa virtude poderosa que é a virtude da humildade,
tão importante, tão importante. A humildade, ela é uma bênção quando ela é desenvolvida e deve ser desenvolvida paulatinamente, né? Quando ela está num grau de evolução, os humildes vivem com mais tranquilidade, reconhecem a justiça de Deus e se tornam submissos. Então, dentro do nosso convívio familiar e social, qual de nós não verifica circunstâncias, né, onde vemos espíritos, por assim dizer, né, mais resignados pela vontade de Deus, passando por provações bem difíceis, que a gente olha e diz, eu não teria condições de suportar isso. Isso se Deus me colocasse em meus ombros, eu não teria condição de suportar. E realmente Deus sabe a nossa condição de suportar. Deus nos dá, né, na medida certa. Nos dá na medida certa a nossa aprovação. Né? Então, muitas vezes nós dizemos, mas aquele espírito, né, aquela pessoa que está naquela circunstância de provação bem extrema, e se ela está assim, é porque ela tem já um grau evolutivo que ela consegue suportar. E nos dá um exemplo maravilhoso de resignação, de resiliência, que nós muitas vezes não temos ainda. Né? É natural, por assim dizer, daquele espírito, né? Porque já está mais evoluído que a gente. E daí se torna mais fácil o cumprimento da sua prova ou da sua expiação, por assim dizer. Bom, nós sabemos que os espíritos, eles não degeneram, né? Não há uma perca do aprendizado, pois à medida que avança, a gente vai compreendendo, né, o que nos distancia da perfeição. Então, aquele que é mais humilde, aquele que é mais brando, pacífico, ele já compreende o que vai distanciando ele da perfeição. E ele vai trabalhando aqueles tópicos para poder progredir mais ainda, né? E quando o fim da prova, né, fica o conhecimento adquirido com aquela prova. Ninguém perde nada, né? Não vamos esquecer toda a nossa jornada, não é perdida, não. E que justiça seria essa que nós perderíamos tudo aquilo que nós conquistamos, né? Mas acontece sim que nós podemos ficar estacionários, ou seja, nós podemos ficar ali parados, né? Não avançando, né? Por assim dizer, patinando, né? Naquele lugar por teimosia, né? Por não querermos sair da nossa zona de conforto. Isso sim acontece, isso acontece. Mas degenerar, perder toda a nossa conquista, não. Isso não é possível, né? E qual de nós já não questionou por que Deus então não nos isenta das provas que devemos suportar para alcançar mais rapidamente a primeira ordem? Daí nós vemos aqui como resposta que se os espíritos tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem luta, né? Então, um bom soldado só leva a medalha porque ele lutou e conquistou aquela medalha. E assim, nós, né, temos que seguir em frente. Nós temos que merecer para ter, né, uma situação de evolução, de progressão melhor. Aliás, as desigualdades, né, elas são necessárias, elas são da personalidade de cada espírito. Né? Isso faz parte. E a missão, né, que cada um tem que cumprir nos diferentes graus dessa escala de evolução. Está nos desígnios da providência. E isso é para a harmonia do universo. Né? Então a gente até questiona, por que Deus então já não nos passou, né, desse período de provas e não nos fez com que a gente evoluísse rapidamente? Daí a gente
Coloca mais uma vez o exemplo da criança, né? A criança, ela tem que entrar na alfabetização, ela tem que passar por todas as etapas do ensino fundamental, do ensino médio até o ensino superior. Não tem como tu pular da pré-escola e chegar lá no ensino médio, né? Não existe isso. Temos que passar as etapas. Isso faz parte da harmonia do universo, ou seja, faz parte da lei divina, da lei natural. Mas será que todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Daí a gente sabe que não pela fieira do mal, mas pela ignorância. Voltamos novamente naquele tópico, né, que nós já falamos anteriormente. Somos criados simples e ignorantes. Então, o mal é uma consequência dessa ignorância, né? E por que certos espíritos conseguem ir para o caminho do bem com mais facilidade e outros ir para o caminho do mal com mais facilidade? Daí nós vamos verificar que Deus, né, não nos criou para o mal, não. Mas, novamente, sendo criados simples e ignorantes, nós possuímos o livre-arbítrio. Podemos escolher o caminho do bem ou do mal. E sabemos que seguimos o caminho do mal é por nossa vontade, a nossa livre vontade. Nós somos livres. Então, embora sejamos criados com bastante simplicidade, nós recebemos o livre-arbítrio como bênção de Deus. Então, nós temos condição de discernir o que é bom, o que é mal, porque está dentro de nós, por assim dizer, gravado na nossa consciência, a lei divina, a lei natural. E nós sabemos quando é certo, quando é errado, quando o caminho do mal está na nossa frente, quando o caminho do bem está na nossa frente, e podemos tomar a decisão a qual caminho nós vamos escolher, né? Os espíritos, né, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmo, eles desfrutam da liberdade de escolha do bem e do mal. Isso é um processo natural. Mas existe uma tendência qualquer que inclina alguns mais para o caminho que para o outro. Tá? Então está dentro de uma tendência natural, né, que uns fiquem mais inclinados ao caminho do mal ou ao caminho do bem, né? Isso faz parte da nossa situação, da nossa realidade de inferioridade. Mas lá no princípio, onde tudo foi criado, né, nós podemos desfrutar da liberdade de escolha. Então, somos nós que escolhemos. E à medida que o nosso livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo, né, nós vamos adquirindo consciência, nós vamos tendo mais discernimento, mais compreensão das coisas. À medida que nós vamos progredindo, nós vamos mudando o nosso comportamento, né? Então, essa liberdade de escolha é muito importante, tá? A causa, né, dos males e das aflições está nas nossas escolhas, né? E em nós cedermos às influências do meio, por assim dizer, né? Porque nós temos a nossa vontade, ela é livre, ela é livre. Então, muitas vezes nós optamos, né, por uma influência negativa. Nós vivemos influenciado constantemente, nós sabemos disso. A influência é constante em nossas vidas, né? O Livro dos Espíritos já nos esclarece sobre as influências que sofremos, tanto lá do mundo espiritual quanto do mundo carnal, né? E essas influências, muitas vezes, pela nossa fraqueza, nos levam a um descaminho, por assim dizer, né? A influência de espíritos imperfeitos e que se aproximam de nós, né, para nos dominar, né, para nos fazer sucumbir.
E, infelizmente, ainda pela ignorância e imperfeição, eles até se alegram com essa circunstância de nos ver padecer, de nos ver falir, por assim dizer, no nosso compromisso. O que nós falamos sempre que são os processos obsessivos, daí pontuando em várias circunstâncias, Deus numa simples obsessão, até casos mais graves, né, de subjugação. E é claro, temos muito que aprender sobre isso, né? Sobre os processos obsessivos. Mas nós sofremos influência. É natural, né? E cedemos a ela conforme a questão evolutiva que vivenciamos, né? Então, mas nós temos sim o livre-arbítrio e a vontade de reagir, de não permitir essas más influências, não permitir que esse mal nos domine, que esse mal acabe nos trazendo prejuízo. Nós podemos discernir, avaliar e dizer, não, essa estrada eu não vou escolher, ela não é minha, né? Eu não quero isso para mim, eu quero algo melhor, e é isso que nós buscamos, o melhor, né? E o melhor é não deixar se influenciar e é não seguir o caminho do mal, né? Temos que estar alertas, atentos, né? E nós sabemos que para apressar o progresso, o espírito deve ser submisso à vontade de Deus. Todos nós devemos, né? Quando nós reconhecemos a justiça de Deus, quando nós entendemos toda a grandeza, né, divina, quando nós desenvolvemos essa consciência e nos tornamos criaturas mais humildes, né, mais virtuosas, por assim dizer, nós estamos fomentando um progresso mais rápido, um progresso mais natural, por assim dizer. E por isso que nós verificamos a dificuldade de muitos espíritos endurecidos, né, resistentes, mas que irão ceder sim, né, de tanto sofrer e de tanto errar, chega um momento que o espírito diz, chega, não quero mais isso para mim, não quero mais isso para mim. Então ele vê o outro ali numa situação melhor, ele avalia que aquilo ali que é bom, né? Que o mal não é o melhor caminho e acaba se transformando, saindo daquela circunstância, né? Daquela, por assim dizer, inércia e se movimentando para uma progressão mais rápida. Nós não devemos perder tempo, né? Nós devemos valorizar o tempo e progredir diariamente, porque a oportunidade que temos aqui é única, né? Mas daí nós perguntamos, mas por que Deus permite que os espíritos sigam o caminho do mal, sendo ele justo e bom, né? Então, pela sabedoria, ele nos concede essa liberdade e deixa nós escolher para que a gente possa fazer a construção das nossas obras. Tá? Então, nós é que vamos construir as nossas obras. Por isso que Deus nos permite, pela sua imensa sabedoria, porque sabe que esse é o melhor caminho, é o caminho natural, né? E é claro que daí nós vemos diariamente espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem. E outros vão seguindo o caminho do mal. E sem dúvida, ali entre essa ponta de bem e mal, existem os extremos, né? Existem os degraus que se encontram a grande maioria dos espíritos que vivem aqui na Terra, né? Não existe aquele que está lá num grau, está construindo, né, a sua obra do bem. O outro ainda está no processo de construção. Só está completa aquele que está no nível de superioridade, e esses espíritos não habitam a Terra, salvo as situações
de missões, que são espíritos missionários, por assim dizer, e aqui estão cumprindo missão, né? Vêm ao nosso auxílio, mas eles não pertencem a este planeta. Eles vêm com o objetivo de auxiliar a progressão do planeta Terra, dos espíritos que aqui se encontram, estejam eles encarnados ou desencarnados. Então, é a providência divina enviando o auxílio. Tá? Mas aqui, entre nós, inferiores, tem esses degraus, né? Um já está melhorzinho num quesito, o outro ainda continua com dificuldade naquele quesito. Um já venceu uma má tendência, o outro ainda está por vencer. É assim que nós nos encontramos. E esses degraus, né, faz parte da escala da progressão da qual nós pertencemos. Mas nós nos perguntamos como ficam os espíritos que seguem um caminho do mal, se eles poderão alcançar a progressão, né, de superioridade que os outros já alcançaram. Daí nós já verificamos que sim. Porém, para esses espíritos, né, para todos nós, as eternidades serão mais longas. Então, a coisa é mais complexa, né? Mais complicada. Porque aquele que foi mais rápido, ele é que nem aquele aluno, sentou ali, estudou, se preparou para a prova, sentou, fez a prova, gabaritou, saiu primeiro que os outros que ficaram lá porque não estudaram. É mais ou menos isso, né? Então é aquele, tem muitos alunos ali que entram para fazer a prova despreparados, porque não tinham interesse, né? E ficam ali naquele período em sofrimento e saem da sala entregando as suas provas incompletas. É mais ou menos isso, porque a grande escola da vida, né, é o planeta Terra, né, para nós imperfeitos. Bom, nós vamos verificando que os espíritos, então, que já alcançaram um grau supremo de perfeição, né, eles não têm mais essas dificuldades que nós temos, né? E eles têm méritos que nós ainda não alcançamos, isso faz parte, né? Mas Deus tem um olhar para aqueles, um olhar especial, por assim dizer, por aqueles que se transviaram no caminho, né? Ele olha de maneira igual, ele não tem preferências. Ele não vai ter preferência por um espírito mais evoluído do que um espírito inferior. Não, isso não é impossível de acontecer, né? Pela grandeza do Pai Eterno, isso é impossível, né? Ele ama todos da mesma forma, né? Não tem distinção, não existe distinção, não existe preferência e ninguém ganhou privilégio, né? Ninguém. Nós sabemos que aqueles que sucumbiram têm todo um suporte, uma assistência que é enviada pela providência divina, né? Todos têm, com certeza, né? Daí nós também vamos verificando que as faculdades intelectuais, né, dos espíritos são diversas, né? Cada um conquista as suas faculdades, né? Nós sabemos que pelo livre-arbítrio nós vamos nos apurando, nós vamos nos tornando melhor, nós vamos conquistando rapidamente o desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa moralidade, que é tão importante, né, irmãos? A nossa moralidade é muito importante. A nossa transformação moral, essa é a verdadeira progressão da qual todos nós viemos buscar. E vamos encerrar falando que nós estamos estagiando nos mais variados pontos de progressão espiritual. A todos os espíritos está reservada uma meta maior, conforme nos alerta Jesus. Ele nos solicita:
Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que estás no céu. Que fique para a nossa meditação. A perfeição está em Deus. Vamos buscá-la nele e no nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Convidamos a todos e a todas que assistiram essa exposição trazida pela nossa irmã para fazer a nossa prece de encerramento. Nesse momento, então, com o coração elevado ao nosso Pai, agradecemos pelos momentos de reflexão, pelos ensinamentos, pelo que podemos acompanhar nessa exposição. Agradecemos pela oportunidade e pedimos para que seja presente essa mensagem em nossos dias, para que passo a passo possamos, a cada ensinamento, auxiliar na nossa evolução. Muito obrigado por mais essa noite, por mais essa oportunidade, Pai amado. Que assim possa ser.